Diga que você é aquele que está na palma das mãos do Senhor e que ninguém tem o poder de mudar isso. Jesus, nós te agradecemos pela segurança de pertencermos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, nós somos obra das tuas mãos, obra do teu coração, e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, diga amém. Por favor, desliga esse ar-condicionado para mim. E para o domingo, quero que mude essa temperatura, tá? Para mim, fazendo um favor, se quiser ligar, aí mude a temperatura dele. Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Nós sabemos que nós somos alcançados por Deus, mas nós somos alvos do inimigo das nossas almas. E nós precisamos estarmos atentos e vigilantes para que de forma alguma nós possamos ser presa. Mateus 13, 24, propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Diga, eu sou a boa semente. Amém. Mas dormindo os homens, o Senhor Jesus sempre fala do sono, não é mesmo? Dentro da ação de Satanás. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O Senhor Jesus explica essa parábola, que o joio são os filhos do maligno. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Pode assentar-se. Você sabe que o joio é toda a semeadura de Satanás no meio do trigo. Nós somos o grande trigal de Deus, a grande plantação de trigo do Senhor, onde Ele espera a frutificação. Ele espera que nós frutifiquemos e que de nós saia o alimento para as nações. Então a Bíblia diz assim, que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Então ambos cresceram juntos. Poderíamos falar, como já falamos esses dias, de diversas espécies de joio. Mas eu quero falar hoje especificamente de uma ação de Satanás chamada confusão. Um dos grandes êxitos do inferno é a confusão. O salmista Davi, ele tinha muitas orações que ele fazia a Deus, inúmeras orações que ele fazia a Deus. E uma das orações do salmista, ela dizia: Senhor, não me deixe confundido. Não permita que a minha face seja confundida. Ele orava muito e pedia ao Senhor, se você olhar numa chave bíblica e você procurar a palavra confusão, e você procurar confundir, você vai perceber que os maiores livros da Bíblia onde se tem a palavra confusão é em Salmos. Porque o salmista Davi pedia veementemente a Deus que não permitisse que a confusão fizesse parte da vida dele. Por quê? Vamos lá. Por quê? Porque quando existe a confusão, Satanás não precisa de muitos ardis, nem de muitos dardos, nem de muitas setas e nem de muitos laços. Quando existe a confusão, é como uma árvore muito grande, mas com a raiz toda apodrecida. Se uma das coisas que você deveria dedicar-se e ter um afinco enorme seria para eliminar todo tipo de confusão da sua mente e do seu coração. A confusão, ela é o começo e o início da bancarrota, da destruição. Então nós que somos crentes, temos da parte de Deus apenas afirmações e revelações assertivas com uma congruência perfeita, de Gênesis a Apocalipse. Então não há sombra de dúvida. O próprio escritor aos Romanos escreve que em Deus não há confusão e que não tem como existir confusão quando nós estamos dentro da palavra e dentro da escritura. Mas a grande questão é em que enquanto os homens dormem, enquanto os crentes têm as suas sonolências e eles dormem, então vem Satanás e semeia o joio da confusão.
Por quê? Pessoas confusas são fáceis de serem derrubadas, fáceis de apostatar, fáceis de serem heréticas e fáceis de desviar. A confusão, ela é uma ação de Satanás dentro da alma humana, abalando alicerces. E existem pessoas que são mais propensas a confusões do que outras. Quais são as pessoas que são mais propensas a confusões do que outras? Vamos lá, nós vamos ver hoje 4 tipos de semeaduras, ou de brechas, ou de vínculos com a confusão. A primeira delas, eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo de número 23. Você já leu esse texto inúmeras vezes, e quanto mais nós lemos esse texto, mais descobrimos coisas. Então a grande questão é, Jesus havia tido uma conversa com os discípulos muito esclarecedora, tanto da parte dos discípulos quanto Jesus esclareceu. Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Isso, aquilo, e vocês? E Pedro olha e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Isso não foi uma revelação da carne, mas sim de Deus. Então naquele momento, Pedro não consegue entender, ele traz uma confusão enorme dentro de si. Pedro não estava com a revelação, Pedro não tinha a verdade estava, como eu disse esses dias, naquilo que Pedro disse. Então Jesus chama os discípulos e começa a conversar com eles, dizendo, eu serei preso, serei entregue pelos anciãos e serei preso. E eu vou morrer e vou ressuscitar. Então Pedro chama de parte e diz assim, Senhor, de forma alguma acontecerá isso contigo. Certamente faremos de tudo para impedir. Sabemos de todas as tramas e sabemos de algumas investidas dos nossos inimigos, Senhor, mas de forma alguma vamos permitir isso. Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda-te de mim, Satanás. Leia o texto, versículo 23. Porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas apenas as coisas que são dos homens, que são do mundo, que é da carne. Jesus estava falando sobre compreensão. E a grande questão e a grande armadilha de Satanás é trazer confusão para que não haja compreensão. A falta de compreensão faz com que nós tenhamos investimento contra os planos de Deus. Eu sei que muitas vezes você não vai compreender as coisas que Deus está fazendo. Nós não temos altura, nós não temos condições. Mas quando você não compreende as coisas que Deus está fazendo, nem por isso você precisa gerar dúvidas. Nem por isso você precisa estar confuso quanto ao amor dele, quanto ao zelo dele, quanto à vontade dele. Essa é a grande questão. Quem sabe você não compreende o que Deus fez, nem aquilo que Deus está fazendo. Mas quando você se levanta para interpelar com respeito aquilo que Deus faz, você começa a ficar confundido. Ou seja, você diz, Deus me ama, mas eu estou sofrendo. Deus é todo poderoso, mas me disse não. Isso é oriundo do quê? É oriundo de um joio maligno chamado confusão, insciência. Temos a consciência e a insciência. E o que é a insciência? A insciência é a falta de conhecimento, a falta de compreensão. Não são todas as coisas na vida que você vai compreender. E você vai partir desta terra sem entender inúmeras coisas que aconteceram com você. Mas qual é o problema disso? Se você confia em Deus e se você o tem como soberano, naquele momento, Pedro toma partido para
sua própria vontade, para sua própria compreensão, para seu próprio método de resolver as coisas. Então Jesus olha para ele e diz assim: você não entende nada. Você não compreende nada. Você sabe o que diz? Volte um pouquinho comigo em Mateus capítulo 13, versículo 14. Você sabe o que a compreensão faz? A compreensão traz cura e salvação. Você sabe o que a incompreensão faz? Ela traz cativeiro e perdição. É isso que se faz. Existem mentes que estão adoentadas. E elas se locomovem com tanta facilidade ao bom e ao ruim. Existem mentes que não têm fixação. Existem mentes que pensam algo de manhã, outro à tarde e outro à noite, totalmente divergente um do outro. Existem mentes que conseguem ter posicionamentos diferentes nos períodos do dia. Por quê? Por causa da falta de fundamento. Quando Jesus diz, a casa alicerçada sobre a rocha, ela não vacila, ela não titubeia. A grande questão é nós analisarmos se a nossa mente está fundamentada nos princípios de Jesus Cristo e na palavra de Jesus Cristo. Como eu vou ter uma mente firme? Como eu vou ter uma mente posicionada adequadamente se ela não está enraizada em Jesus Cristo? A minha mente, ela sofrerá vários ataques e oscilações. Nós temos vários tipos de enfermidade de mente. E Satanás semeia o joio da confusão nas mentes. Quando? Quando a soberba fala mais alto. Quando você acha que sabe viver a vida. Quando você acha que sabe concluir o que aconteceu com você. Quando você acha que sabe o que está acontecendo. Irmãos, vou dizer mais uma vez, nós não sabemos de nada. De nada. No céu você vai descobrir inúmeras coisas. Nós não sabemos de nada. De nada. Todos nós estamos confiados na graça, no favor e na misericórdia do Senhor. Pedro resolveu saber. Ele achou que aquela palavra que ele havia dito, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, era porque ele sabia de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. E não existe soberba em nós que possa nos convencer disso. Não há. Nós não sabemos de nada, nós só sabemos que Deus trabalha porque a palavra diz. Nós só sabemos que temos que ter fé em Deus porque a palavra diz. Nós só sabemos que Deus é bom porque a palavra diz. Nós só confiamos em Deus. Por quê? Porque mesmo que as coisas não estejam de acordo com o que nós queremos, nós sabemos que Deus continua sendo bom. E Satanás, ele vai espiar as suas certezas e as suas convicções. Porque a fé é feita de certezas. A fé é feita de convicções. E quando nós resolvemos ter conclusões com respeito à vida, nós damos um passo em direção a Satanás. Quando nós resolvemos a entender as coisas e rotular coisas e concluirmos coisas, nós permitimos que a confusão se instale em nossa mente. A palavra do Senhor diz em Mateus 13:14, nele se cumpre a profecia que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. O coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A compreensão leva você à cura e à salvação. Essa é a grande questão. Pedro chama Jesus de lado, perto dele, e diz. Então Jesus olha para ele e diz assim, você só compreende as coisas que são dos homens e não as que são de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você vai analisar algo na sua vida, a sua ótica é uma ótica humana ou uma ótica divina, espiritual? Como você vê as coisas? Será que nós temos visto as coisas como José via? Quantas vezes José não entendia o que estava acontecendo com ele, mas o que ele fazia? Fazia aquilo que Deus tinha posto ele para fazer. É para eu trabalhar na casa de Potifar? Vamos embora. Eu para trabalhar na prisão? Vamos embora.
fazia aquilo que Deus havia colocado diante dele. Já dizia antigamente, cabeça vazia, oficina de Satanás. Mas eu vou mais longe ainda. Cabeça cheia de pensamentos humanos não é uma oficina de Satanás, já é a moradia dele. Porque a grande questão que nós temos que entender é que, quando Deus olha para Josué, ele diz: Josué, você quer ter sucesso? Então tá. Então as minhas palavras devem estar na tua boca, na tua mente. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a grande questão. Então o que nós temos que entender é que a confusão oriunda da soberba, o joio da incompreensão, oriunda da soberba, da arrogância, das conclusões humanas. Quantas coisas você conclui humanamente? É porque isso não vai dar certo, é porque isso não, é porque isso, é porque isso, é porque isso. Mas por que quem somos nós para concluirmos alguma coisa? É porque essa pessoa nunca vai mudar, é porque isso nunca vai mudar, é porque... Mas quem somos nós para definirmos alguma coisa, ou para concluirmos alguma coisa, se também somos obras de Deus? Hã? A grande questão, suas conclusões. Então vamos lá, vamos um pouquinho mais adiante. Você concluiu uma situação e você age conforme a sua conclusão. Isso é ruim, isso me faz mal. Eu vou ser ruim e vou ser má também. Para quem trabalhamos e para quem servimos? As suas conclusões humanas, elas te levam a falhar, errar, pecar e desagradar a Deus. Está ruim e eu vou me comportar como tal. Conclusões humanas. E o que leva os seres humanos a concluir, e o que leva os crentes a concluir as coisas humanamente, ao invés de concluí-las pela ótica de Deus e pela palavra de Deus, se não há soberba e arrogância imperiosa que existe em muitos de nós, que faz com que nós contrariemos a Deus. Essa é a grande questão. Segunda brecha para a entrada de espíritos de confusão. Primeiro é a soberba. Segundo, Mateus capítulo 26. Versículo de número 8. Existem algumas coisas que eu tenho medo. Eu acredito que você também. Tenho medo desse texto. Porque este texto, ele me fala sobre desvalorização do que é essencial e não descobrir coisas importantes em tempo atual. E quando eu olho para este texto, eu penso o seguinte: o que eu estou desprezando, que é só agora. Só para o agora, não é para depois. Todas as vezes que eu leio este texto, você já parou para prestar atenção nisso? Existem coisas que você vai poder sentir saudade daqui 5 anos, daqui 10 anos, que hoje você não valorizou adequadamente. Isso aí não dá medo em você? Em mim dá. Eu tenho medo de algumas coisas que eu vejo na Escritura, e que eu olho e diz: meu Deus, mas como pôde acontecer isso? Como eles agiram dessa maneira? Mas espera aí, tudo bem eu olhar e vir que os discípulos agiram erradamente, mas será que eu não estou agindo? Por exemplo, será que você valoriza a palavra que você está ouvindo? Vindo da parte de Deus, e que ela funciona como uma fortaleza à sua alma, e que ela funciona como construtora das obras, e que ela funciona como ações de precaução, e que ela funciona como espada na mão do Espírito, para daqui 1 ano, 1 mês, 1 semana, 2 anos, agir em seu favor? Será que você valoriza uma amizade, uma convivência? Será que você valoriza coisas que você faz, às vezes, mecanicamente?
Hã? Não foram poucas as vezes que eu ouvia pessoas enfermas dizendo: eu daria tudo por um banho. Um banho de verdade debaixo de um chuveiro. Eu daria tudo para eu poder levantar as mãos e lavar a minha cabeça. Eu ficaria naquele chuveiro 1 hora. Eu daria tudo para comer a minha comida. Eu daria tudo para... E eu fico pensando que existem coisas que passam por nós como se elas fossem comuns e desprezíveis aos nossos olhos. E você olha e vê pessoas que estão marcadas pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, desvalorizando coisas que custou muito caro para o céu oferecer. Você sabe qual é a bênção da gratidão? A felicidade. Toda pessoa grata é feliz. Toda pessoa grata é feliz. Toda pessoa grata é bem-humorada. Quando você vê alguém mal-humorado, infeliz, que titubeia, bipolar, falta de gratidão. A gratidão deixa você pequenininho, pequenininho, pequenininho. E as obras de Deus gigantes na sua vida. E aí você vê o quanto Deus é bom e o quanto Ele é maravilhoso. Jesus estava ensinando os seus discípulos. De repente vem uma mulher com um vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça do Senhor Jesus. Então os discípulos olharam, e isso partiu de Judas, mas isso contaminou todos os discípulos, no versículo de número 8. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? E por que não pegou esse dinheiro, vendeu esse óleo e esse perfume e deu-se aos pobres? E Jesus diz: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Vocês vão poder ajudar os pobres sempre. Mas eu não é sempre que vocês me terão. A confusão, onde Satanás entra desapercebidamente na sua vida de uma maneira muito sutil. E faz você olhar para coisas movimentadas e coisas. E esse problema, e essa situação, e é o trabalho, e é o cansaço, e é o comportamento de um, e é o comportamento de outro. E as coisas boas e maravilhosas na sua vida vai passando. Vai passando. Como que você numa noite, numa festa, e ali você saboreou o alimento, os quitutes, o convívio, e você se alegrou com as pessoas que estavam ali, mas você não conseguiu sair para fora daquele lugar para olhar a lua e as estrelas. Ali sim havia festa para você. Não são poucas as vezes que nós confundimos as coisas. Não são poucas as vezes que valorizamos as coisas humanas e desprezamos as coisas espirituais. Não são poucas as vezes. Para que esse desperdício? Ou seja, eles estavam totalmente confusos, porque quem era ali o alvo era Jesus. Quem era digno de tudo era Jesus, e naquele momento eles estavam totalmente confundidos. Quem estava tapando os olhos deles para que eles não vissem o que realmente era importante ali? Quem tapa os seus olhos para que você não vê o que é de verdade importante na sua vida, senão Satanás, confundindo você, fazendo você valorizar coisas desprezíveis, coisas que passam, assuntos que são de Deus, e você se envolver nessas coisas, desprezando aquilo que Deus tem feito. Quem senão o diabo? O diabo faz isso, ele confunde você. Ele faz você dar atenção aos problemas, às circunstâncias, às situações, e você não consegue ouvir o barulho do oleiro, e você não consegue ouvir Deus trabalhando, e você não consegue entender as obras do Senhor Jesus. Como José ensinou aos seus irmãos: não fostes a inveja de vocês que me trouxeram aqui, mas Deus me mandou adiante de vós. Sem confusão. De 0 a 10, o quanto você é um crente confuso, um crente que deixa a soberba fazer você ter concepções humanas e conclusões equivocadas, não entendendo a vontade de Deus.
O quanto você tem não entendido as coisas que realmente são valorosas na sua vida. As coisas que são importantes na sua vida. As coisas que Deus tem te oferecido. As coisas que Deus tem te entregado. Por exemplo, o que tem mais valor para você? As bênçãos materiais ou as bênçãos espirituais? Deveria ser as coisas espirituais e as bênçãos espirituais, mas nem sempre é assim. Porque as bênçãos espirituais são aquelas que você leva para a eternidade. As materiais vão ficar aqui para quem quiser e para quem ficar no arrebatamento seu. Eu quero falar sobre a terceira brecha, terceira semeadura, Mateus capítulo 26, versículo de número 39. Jesus foi para o Getsêmani e ele leva os discípulos, agora Judas não está mais com eles, mas ele aproxima-se de três, Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos, os mais confiáveis, os que recebiam mais comunhão. Eram os que estavam na transfiguração e assim por diante. E Jesus os trouxe para um momento muito particular. Naquele momento, no Getsêmani, Jesus ia começar a obra da expiação. E ele iria derramar o coração. A alma dele estava muito angustiada. E aquela opressão maligna e satânica do inferno já estava descendo sobre ele, onde ele ia enfrentar por meio da cruz. E ele estava muito angustiado. E ele chama os três amigos, irmãos, João reclinado a cabeça, Cefas recebeu o nome de Pedro, e assim Tiago. E então ele diz aos três, vamos orar um pouquinho comigo. Eu gostaria que vocês orassem juntamente comigo. Eu queria dizer uma coisa para você. Qual é a valorização que os momentos difíceis têm para você? Você sabe um dos maiores erros que os crentes cometem na aflição? Eles se envolvem tanto com o problema e com a dor que eles se esquecem das lições. É na aflição que você aprende as principais lições da sua vida. São nas aflições que você ouve Deus falar onde você está errando e o que é que você fez de errado. São nestes momentos que você consegue ouvir nitidamente Deus falando com você por meio da dor e do sofrimento. E quantos de nós não vemos a hora de passar pela aflição e pela dor? Não vemos a hora de passar, Senhor, mesmo emburrecido, eu quero ficar livre desse problema. Mesmo emburrecido? Senhor, eu não quero aprender nada, eu só quero ficar livre. Então tá, você fica livre, mas depois você volta. Você volta em outro problema, em outra situação. Você já viu gente que foge de situação que Deus coloca diante dele, assim como Balaão? Existem pessoas que sofrem. Sofrem no meio do sofrimento, não por causa do sofrimento. O sofrimento está pontuando, está ensinando, está alertando, mas eles sofrem porque estão sofrendo. Sofrem porque não aguentam aquilo, porque acham que Deus é injusto, que Deus não deveria, estão revoltados com o céu. A grande questão é qual é a lição que o Senhor quer me ensinar. A lição, inúmeras delas. Que você é como uma folha que hoje existe e não mais. Por exemplo, o que Deus nos ensinou com esta pandemia e com várias mortes? Para mim nada, pastora, só aprendi a ter medo. Não, a igreja do Senhor Jesus aprendeu muitas coisas. O que ela aprendeu? Que os nossos dias estão contados. E que Deus faz o que quer, quando quer, como quer, com quem quer. E você está livre e vivo, não é porque usou máscara, não é porque usou álcool gel, e nem porquê. Você está livre e vivo porque Ele diz, eu quero que você continue. Ponto. Eu aprendi. Você não aprendeu? Eu aprendi. É isso que nós aprendemos. Quando vamos para o deserto, quando vamos para os vales, a lição,
Quantas lições doloridas que você aprende na sua vida sobre a falta de amor, sobre a ingratidão. O que eu aprendo, pastora, com a ingratidão? Você aprendeu a não confiar em ti mesmo e não depositar a sua confiança em ser humano, porque ser humano é falho e é normal falhar. Nós aprendemos, não ficamos com raiva, não ficamos magoados, você só entende que doeu porque você exagerou na dose. Seu filho olha para você e diz assim: pai, você me ama? Mãe, você me ama? Te amo, mas muito não. Muito só Jesus Cristo. Por quê? Porque nós entendemos o sistema de valorização, a importância da oração, a importância de aproximar-se de Deus na hora de dificuldade, na hora da aflição. Aí você passa por aflição, você para de orar. Você para de orar, aí o que acontece? Você distancia de Deus. Pastora, mas eu não consigo orar. Eu não tenho vontade de orar. Não tem disso. Não tem disso. Não tem. Oração é necessidade. É necessidade. Jesus chama os discípulos para orar. O próprio Jesus foi orar. Pastora, por que Jesus foi orar? Só isso para explicar para você dá mais meia hora. Aí eu vou resumir isso dizendo: até Jesus orou. E você tem que orar. Se Jesus orou, imagina você. E eu. Jesus foi orar, ele foi falar com o Pai, ele foi buscar socorro e ajuda do Pai, fortalecimento do Pai, e eu e você. E naquele momento Jesus vai 3 vezes vir os discípulos, e 3 vezes eles estavam dormindo. Dormindo. Pastora, mas eles estavam cansados, haviam acabado de comer, encher a barriga, saíram da ceia, e foram lá, estavam lá, aquele escurinho gostoso, e Jesus orando, e tal, deu sono, dormiu, estavam cansados, a jornada com Jesus era exaustiva, não era fácil. Mas por que Jesus orava e eles não? Jesus estava muito mais cansado do que eles. Jesus tinha o mesmo corpo humano do que os discípulos. E aí? A Bíblia diz em Mateus 26, versículo de número 39. Vamos ver o 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha para o seu irmão e diz assim: sem oração você não vence. Você pode ter pensamento positivo, sentimento positivo, o que mais? Você pode fazer positivo, você pode fazer o que for. Sem oração você não vence. Sem oração você não vence. O crente que não ora vive derrotado. Se ele não é derrotado por ações expressivas de Satanás, ele é derrotado pelo comodismo e pelo conformismo e diretamente ao diabo também. Então a oração, ela é imprescindível. Imprescindível. Está doente? Ora. Está aflito? Ora. Está perturbado? Ora. Está com depressão? Ora. Está com autodestruição? Ora. Está feliz? Vai agradecer a Deus, vai orar. Porque o apóstolo Paulo diz assim: em toda oração, súplica com ações de graça. Ele divide a oração em 3 aspectos. A grande questão é: o que os discípulos não entenderam naquele momento, que a oração era uma ordem do mestre: orai comigo. O que os crentes não têm entendido e têm confundido: pastora, eu oro o dia inteiro eu estou aqui, ligado com Deus. Quando o crente diz isso, meu irmão, já está perdido, não entende mais nada. Não entende mais nada. Onde Satanás tem entrado na sua mente, que ele tem dito para você que oração não é importante. Onde é? Pastora, mas o diabo não faz isso. Como não fez? Você não está orando? É porque ele fez. Não, mas não é que o diabo falou para mim que não é importante. É porque eu não estou tendo tempo. Não.
o diabo semeou o joio da confusão na tua mente, dizendo: Deus é bom, Deus te ama, você é abençoado, você não vê seu trabalho que dá tudo certo, sua família está redondinha, você não precisa orar. Para que você vai orar se está dando tudo certo até agora? Você não tem uma vida de oração e está dando tudo certo, vai continuar dando certo. Ele entrou, semeou a confusão na sua mente. Ele confundiu você. Ele confundiu você. Por quê? Porque ele sabe que sem oração você não fica de pé. Sem oração você não fica de pé. Pergunta para o seu irmão quantas vezes ele ora por dia. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você ora por dia? Davi orava 7, Daniel orava 3. Quantas vezes você ora por dia? Você não acha que se você orasse mais, seu casamento seria melhor? Você não acha que se orasse mais, a sua vida espiritual seria melhor? O seu eu diminuiria? A oração muda a sua vida. Quanto tempo você está lutando contra a sua personalidade e não está conseguindo? Se você orasse mais, você já tinha conseguido. Quanto tempo você está lutando contra o pecado e você não conseguiu? Se você orasse mais ou orasse porque não ora, você estaria vencendo. Essa é a grande questão. Jesus, o sacrifício de Jesus não aboliu a oração. Ao contrário, ele abriu o caminho para falar com Deus. A ordem é orar. Então Satanás tem semeado confusão, fazendo os crentes concluírem as coisas humanamente e não olhando para a palavra. Os crentes têm feito confusão em situações desprezíveis, eles valorizam, e coisas imprescindíveis, eles desprezam. Sistema de valorização. Terceiro ponto, a oração. A importância, ele tem confundido os crentes, dizendo: eu estou com Jesus, para que eu preciso orar? Eu estou abençoado, para que eu preciso orar? Quarta e última. Capítulo 6, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, quando Satanás semeia o joio da dúvida, da incerteza. Vou dizer uma coisa para você. A confiança é igual a virgindade, ou você tem ou você não tem. É ou não é? Não se tem mais ou menos confiante, nem quase confiante. A confiança, ela é unicista. Ela é única. E nós, como cristãos, nós não aceitamos duvidar de Deus. Nós não aceitamos questionar a Deus. Nós observamos um questionamento à distância. Quando Satanás começa, pulga atrás da orelha. Quem tem pulga atrás da orelha é cachorro. Eu não sou cão e nem você. Nós não temos pulgas atrás da orelha. Pelo contrário, a ordem era a unção do sacerdócio na orelha direita. Nós temos óleo atrás da nossa orelha e não pulga. Agora, a grande questão que você tem que entender é que Satanás entra. Ele entra de uma maneira muito sutil e vagarosa, lançando dúvidas, dúvidas, dúvidas. Agora vamos lá. Se fosse para você ser destruído, ele nem tiraria você do mundo. Porque quando ele recolheu você, você já estava a um passo da destruição. Por que o céu ia perder tempo? O céu não perde tempo. Se fosse para você perecer, não tinha tido todo o trabalho que teve até hoje. Agora, duvidar de quem nunca deu uma prova contra o amor, a dedicação, o livramento, espera aí. Aí não, né? Aí não. Você confia em Deus? Você cantou aqui, ó, as promessas firmes em meu ser, elas estão escritas no meu coração. Eu creio.
Você diz de boca cheia, mas você não diz para os outros, não. Você diz ministrando a sua alma. Eu creio no poder de Deus, eu creio na graça, eu creio na palavra de Deus agindo dentro da minha vida, mudando a minha vida, para eu alcançar as promessas do Senhor. Eu creio na magnificência do Senhor, eu creio na soberania, eu creio. O apóstolo Paulo escreve, crie, por isso falei. Quem crê, declara a sua fé. Eu creio em Deus. Acabou. Não importa. Se você convive com gente desanimada, gente desistente, você crê. Mas sabe o que é, pastora? Eu tenho fé, mas a pessoa que eu vivo com ela, meu cônjuge, sei lá, é uma pessoa que não tem fé. Então, a credulidade dele abala a minha. Eu acho que você deveria averiguar melhor a sua fé. Se ela está alicerçada em Cristo, pode ser quem for, não abala a sua fé. Você olha e diz assim, fica quietinho. Eu creio. A fé é única, ela é sua. Ela é sua. Pode vir uma multidão ao seu redor. Lembra de Bartimeu? Ele cria em Jesus Cristo e ponto. Até os discípulos mandaram com que ele se calasse. Mas ele não se calou. Satanás começa a colocar uma confusão na sua mente. Mas será que Deus vai te ajudar mesmo? Será que você vai sair desse problema? Será que vai dar mesmo? Será? E aí você começa a esboçar. Você começa a falar, ai meu Deus. De repente você primeiro começa a falar com, ai meu Deus. Depois já começa a falar com o diabo. O crente é assim. Quando ele começa a duvidar, primeiro esboço dele é com Deus. Ai, meu Deus. Daqui a pouco ele fala, eu acho que realmente não vai dar. Ele já está falando com o diabo. Já não está falando com Deus. Eu acho que realmente eu vou perecer. Acho que não vai dar. A coisa está feia. E eu acho isso. Eu acho que eu tenho que me preservar de alguma maneira. Eu acho que. A grande questão é, será que Jesus, mostrando a multiplicação dos pães para eles, não era suficiente para eles entenderem que eles não iam naufragar? Quantas multiplicações já aconteceram na sua vida? Inúmeras. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga que não aconteça. Muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, uma irmã foi abordada. Perguntaram para ela, como é possível? Você levanta uma oração e comunica a sua oração, uma igreja pequena, e você comunica a sua oração, e de repente você já vem contando o testemunho das coisas que aconteceu? Ela respondeu simplesmente, eu acredito que vocês vão orar por mim, e eu acredito em Deus que ouve a minha oração. Eu creio em Deus. E eu escutei a resposta daquela irmã naquele lugar de oração, numa tarde. Eu escutei a resposta dela, respondendo às irmãs que indagavam. Fazia-se então um ciclo, e ela apresentava uma petição. E depois passava-se um tempo, e ela falava, hoje eu preciso contar alguma coisa. Então ela contava. E depois de um tempo ela comunicava um outro assunto, depois ela contava. Isso começou a incomodar as outras irmãs. Então ela foi questionada. Ela falou, primeiro que eu acredito que vocês oram por mim, e outra que eu acredito que Deus é bom, misericordioso, e eu creio em Deus, eu creio que Ele é maravilhoso para comigo. Como é diferente uma pessoa que crê em Deus. Como é diferente uma pessoa que acredita na oração que faz. Não a fé na oração, mas ela acredita no que está falando com Deus, e ela acredita na resposta. E ela acredita em Deus. A Bíblia diz em Mateus, antes de eu perguntar, de 0 a 10, o quanto você confia em Jesus Cristo? Existe alguma coisa impossível para Ele? Não. Quando um crente ora e confia e acredita em Deus, isso sobe como incenso suave, como sacrifício de lábios, como eu disse na oração, diante do Senhor. Marcos, capítulo 6, versículo de número 48.
Jesus obriga os discípulos a subir por barco e passar adiante. E eles começaram a viver uma tempestade. E vendo, se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o coração estava endurecido. Explica para o seu irmão o que esse versículo 52 relata. Por que eu vou alimentar vocês para vocês morrerem afogados no meio do mar? É incongruente. Não tem conexão. Não tem conexão. Espera aí. Você está em Cristo. Você está passando por uma situação. Ficou desesperado por quê? Se fosse para você ser destruído, Deus não teria o trabalho até agora de te ajudar, de te abençoar. Quantos anos você está sendo cuidado por Deus? Quer dizer que tudo isso está perdido? É sacrifício jogado fora? Seja inteligente. Seja que Deus me trouxe até aqui, que Deus te trouxe até aqui, para não cumprir aquilo que Ele quer fazer? É muita confusão para uma cabeça só. Porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães, pois o coração estava endurecido. O milagre dos pães aconteceu aqui, no capítulo 6, versículo de número 30. Um pouquinho antes. Se Jesus encheu minha barriga, Ele não vai me deixar morrer afogado. Quando você duvida de Deus, e Deus te abençoa, você não pode comemorar. Não. Um dia, eu estava conversando com uma pessoa, e ela veio comemorar o que Deus havia feito. Eu disse: não comemore, se envergonhe. Por quê, pastora? Falei: porque você não creu, você não orou, você não confiou. Esse milagre é por causa da misericórdia de Deus, que algum propósito Ele tem. Então não comemore, se envergonhe. Por que eu vou comemorar uma obra que Deus fez, se eu não criei, se eu murmurei, se eu reclamei? Que abdução é essa? Vai falar que você nunca se envergonhou ser abençoado por Deus, quando você não creu, não confiou, não dependeu? Sua cara caiu no chão. Sua cara caiu no chão. Porque isso já aconteceu comigo. A pessoa chegou para mim e disse: que bênção, né, pastor? Eu falei: bênção? Bênção? Bênção nada. Estou com muita vergonha, minha cara caiu no chão. Por quê? Por quê? Porque não se crê, não se confia, não se depende, não se professa. E depois Deus faz. E diz: que bênção, aleluia, que maravilha, estou livre, estou abençoado. Não, que vergonha. Que papelão. Contei para todo mundo, falei para todo mundo, dependi de todo mundo e menos de Deus. Como que se comemora isso? Você tem gratidão, obviamente. Você coloca sacrifícios, mas você intimamente, você fica com muita vergonha. A confusão de você ter vivido tudo que você já viveu com Deus. E não confiar que Ele é poderoso para cumprir e para fazer tudo e muito mais, além daquilo que você pede ou precisa. Hoje nós falamos sobre o joio da confusão, sobre Satanás e a confusão, sobre a ação do diabo na mente e no coração. Eu gostaria que neste momento, se você pudesse dobrar os seus joelhos, eu queria que você abrisse o seu coração para Deus e você confessasse diante dEle. Fala para o Senhor. Me perdoe, Senhor, pelas confusões,
pelas conclusões humanas que eu tenho da minha vida. Opino demais, eu tenho muita opinião, tudo eu quero dar uma opinião humana. E eu me envergonho nesta noite, porque o relato não é da tua palavra, o relato é daquilo que eu penso e daquilo que eu acho. Me perdoe porque não optei pela tua palavra, não priorizei a tua palavra, me perdoe, Senhor. As minhas conclusões são humanas, só humanas. E eu preciso parar com isso. Me perdoe, Senhor, quando eu não entendo o que o Senhor faz. Eu não compreendo o que o Senhor faz, Deus. E então meu coração se levanta em motim e rebeldia diante do Senhor. Aplaca meu coração, aplaca minha alma. Faz eu entender que existem respostas que o Senhor me dá, e existem outras que eu vou descobrir apenas na eternidade. Diz para o Senhor, diz para Ele, Senhor, me ensine a valorizar as coisas que são importantes na minha vida. Que eu não perca tempo, que eu não perca oportunidades, que eu não perca a valorização, que eu não perca. Que eu não perca. Que eu não perca privilégios que o Senhor tem me dado. Que eu não perca. E que os meus olhos estejam afoitos e ávidos para enxergar tudo aquilo que é prioridade para o Senhor, tudo aquilo que é importante para o Senhor, Pai. Fala para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero valorizar a oração. Eu quero valorizar os meus momentos de aflição. Quando o Senhor fala comigo, me ensina regras que são absolutas e construtivas para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Ensina-me que o Senhor é poderoso e até hoje nunca falhou comigo. E quando eu duvidar do Senhor, que eu me envergonhe. E quando eu ficar confuso, pensando, será que o Senhor vai fazer? Será que vai me socorrer? Que eu tenha vergonha, Deus, porque o Senhor é Deus na minha vida. Diga para o Senhor. Diga, Senhor, eu não aceito mais a confusão na minha vida. A vontade do Senhor é soberana e suprema. Diga para o Senhor, Senhor, toda a ação de Satanás, de confusão, todo o espírito maligno de confusão, que vem semeando joio por conta da soberba, que vem semeando valorizações equivocadas, que vem semeando, ó Deus, a interpretação de que eu não preciso orar, roubando de mim a importância da oração, que vem semeando, Senhor, contradições das suas obras na minha vida. Eu quero que o Senhor repreenda agora. Eu quero consagrar minha mente diante do Senhor. Eu quero consagrar o meu coração diante do Senhor. Não pode existir dúvidas na minha vida. Não pode existir confusão na minha vida. É sim, sim e não, não. Passou disso, é do diabo. Se eu estou inconstante, se eu um dia faço uma coisa, outro dia eu faço outra, se eu tenho traído as minhas orações, eu tenho feito isso em nome de uma obra maligna. E a partir de hoje, eu creio, eu dependo de Ti. Minha vida vai mudar, eu vou buscar transformação. Diga ao Senhor agora, em nome de Jesus. Eu não vou mais deixar o diabo semear confusão na minha vida. Eu não vou mais ficar pensando, será? Se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo outro. Em nome de Jesus, eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Eu queria que você se levantasse agora, uma oração de libertação agora. Queria que você levantasse a sua voz, num clamor por libertação da sua vida agora. Você pode fazer isso? Você pode repreender. Nós precisamos aprender a orar, irmãos. Precisamos aprender a orar. A igreja do Senhor Jesus precisa exercitar a oração. Feche os seus olhos agora. E eu quero que você levante uma oração. A oração destrói as portas do inferno. A oração destrói principados e potestades. A oração enfraquece o inferno. Eu quero que você levante a sua voz agora. Levante a sua voz agora. E você fale com o Senhor neste momento. Todo dardo, toda armadilha de confusão, de dúvida, em nome de Jesus Cristo agora, é destruído
toda força de principados, de confusão, de embaraço, porque a fé que eu tenho em Jesus vai rasgar toda dispensação das trevas e vai chegar ao céu, trazendo a minha bênção em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.